Quer viajar com teu coelho para o exterior? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo do que você precisa fazer para isso acontecer. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos devendo esse vídeo faz um tempo já, mas com a correria que foi o planejamento da nossa viagem, a gente infelizmente não conseguiu ir gravando passo a passo. Então eu vou mostrar agora para vocês tudo certinho, como que faz, o que precisa fazer para poder viajar com o seu coelho para o exterior. O primeiro passo, a primeira coisa que você precisa fazer, comprar sua passagem e reservar a passagem para o pet. Nós ligamos em várias companhias aéreas para saber como que funcionava e todas elas nos passaram a seguinte informação. Você faz a reserva das passagens, estando com a reserva, você liga para o 0800 da empresa e solicita o embarque do pet. No caso, a gente embarcou com a Meg na cabine, né? Então, o procedimento para todas que a gente ligou era esse e nós fizemos exatamente isso. Compramos a nossa passagem, fizemos a reserva da passagem, ligamos na companhia aérea e reservamos o local para o pet, o lugar, no caso, para o pet. Isso acontece porque em cada voo tem um número limitado de pets que podem viajar naquele voo. Geralmente são 2, para essas que a gente ligou, são 2 pets que pode por voo, e aí você tem que reservar. Caso não tenha mais disponibilidade, eles trocam a sua passagem para a próxima data que tem pet disponível na cabine. Então, esse foi o primeiro passo que a gente fez. Segundo passo, que na verdade esse não tem validade, tá? Então, se você já quiser fazer isso antes mesmo de comprar a passagem, também pode fazer, mas o que a gente fez depois da compra da passagem foi colocar o microchip na Meg. A gente está falando aqui, tá, sobre os passos para levar especificamente coelhos, tá? Tem vários passos que se assemelham, que são iguais ao processo de levar outros pets, como cão e gato, mas nós estamos falando especificamente para coelhos, como que foi tudo que precisava para essa viagem para a Europa para levar coelhos. Então, a segunda coisa que a gente fez foi a microchipagem. A microchipagem é bem simples, não precisa se assustar, porque não dá medo, mas não precisa se assustar porque é bem tranquilo. A gente fez inclusive um vídeo, eu vou deixar aqui a descrição para vocês assistirem o vídeo sobre a microchipagem da Meg, para vocês verem como é tranquilo. Só que tem uma questão na microchipagem. Quando você vai viajar para o exterior, o chip tem que ser o correto, porque ele tem que ser lido internacionalmente. Então você tem que ficar muito atento a isso. Vou contar pela nossa experiência. Nós falamos com 2 clínicas veterinárias que não sabiam dessa informação e falaram que qualquer chip poderia ser colocado. E não é verdade, tem o chip certo, porque ele precisa ser lido no país que você estiver chegando, e aí ele tem que ser um chip próprio que qualquer lugar consiga ler esse chip, que ele tem a leitura em português e em inglês. Sendo assim, o nosso veterinário, o veterinário da Meg, instruiu a gente certinho a colocar o chip correto. Foi bem em conta, a gente fez em Itajaí, na cidade que a gente morava, em Santa Catarina, e saiu R$120 o chip, e aí eles te dão um certificado. Você pode pegar o certificado em português e pedir em inglês também, porque pode ser que precise ao longo da viagem, e aí você já tem o certificado em inglês, porque se pedirem, né, eles só vão conseguir ler, identificar em inglês mesmo. Aí você vai precisar do seguinte documento, o CZI, que é um certificado internacional. Esse certificado você precisa retirar ele, emitir ele no Vigiagro da sua cidade. Tem cidades que não tem Vigiagro, então você pode ir numa cidade próxima da sua e solicitar a emissão do CZI. Vocês vão encontrar de 2 formas, tá? CZI e CVI. Eu não sei se mudou a nomenclatura ou se realmente ele é conhecido por essas 2 siglas. Então é a mesma coisa. Esse certificado é o que você precisa para viajar internacionalmente. É o que vai reconhecer que o teu coelho saiu do Brasil da forma correta e chegou no país de destino da forma correta também. Esse certificado, ele tem um prazo de 10 dias. Ele tem validade de 10 dias. Mas você tem que solicitar um pouquinho antes. Nós tivemos um problema, nós vamos contar isso também no próximo vídeo, mas nós tivemos um problema porque a Vigiagro da nossa cidade, mesmo sendo cidade portuária,
não sabia emitir o CZI para coelho e não sabia onde a gente tinha que procurar e não nos dava informação de local para ligar, e-mail, nada. Então eles ficaram de conseguir uma resposta para a gente e nos mandar via e-mail. E a gente ficou esperando alguns dias, essa resposta não chegava e a gente foi atrás, começamos a ligar para outros vigiagros da região e conseguimos com informações com o pessoal de Florianópolis, que é a capital, né, de onde a gente morava, e precisamos emitir a CZI lá em Florianópolis, sendo que podia ter sido bem fácil na nossa cidade mesmo, mas por falta de informação, falta de comunicação e acho que até mesmo de interesse, a gente não conseguiu emitir na nossa cidade. Então é importante ficar bem atento, porque esses prazos não podem ser perdidos. E para emitir a CZI, você vai precisar de um atestado médico de saúde, que tem um modelo no site da Vigiagro, você pode mandar para o seu veterinário aquele modelo lá, ou se ele já fez esse procedimento, no caso do veterinário da Meg, ele já vai ter o modelo, e os documentos do tutor do pet, de quem vai viajar. É muito importante que tudo seja feito no mesmo nome que a compra da passagem. No nosso caso, nós viajamos eu, o marido e a Meg, né? Todo o processo foi feito no meu nome. Então, todos os documentos da Meg tinham que ter nome de tutor, tinha que ser no meu nome para estar tudo vinculado à minha passagem, para a conferência de documentos em qualquer lugar bater todos os dados certinhos. Então, a CZI você tem que pedir um pouco antes, mas ela tem o prazo de validade de 10 dias, contando da viagem, né? E o último documento que tem que ser feito é a GTA, que é a Guia de Transporte Animal para transitar no Brasil. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente pegou um voo de Navegantes até Guarulhos, então para esse voo a gente era obrigatório ter a GTA, que é a autorização para o animal viajar dentro do Brasil. Esse documento você pega no Ministério da Agricultura da sua cidade, esse você tem que pesquisar no Gov, no site do Gov, porque você pode em alguns lugares retirar ele online, fazer a emissão dele online, em outros locais você precisa ir no Ministério da sua cidade ou em algum outro órgão de vigilância da sua cidade. Eu vou deixar aqui na descrição os sites da Vigiagro, do Gov e do Ministério da Agricultura. Tudo que a gente conseguir deixar para vocês já pesquisarem, já terem uma ideia de como pode fazer, que possa facilitar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Essa guia, a GTA, ela é muito importante ficar ligado porque ela tem o prazo de 48 horas apenas. Então, o que você pode fazer? Como a gente fez no nosso caso. Bem antes a gente procurou onde precisava fazer e aí, inclusive, tinha que fazer um cadastro no site da nossa cidade, num sistema da nossa cidade, dando entrada no coelho nesse sistema para depois solicitar em outro local a GTA. Então, todos esses passos, tanto para a CZI quanto para a GTA, é muito importante você procurar antes. Vai bem antes, um mês antes, 15 dias antes, 20 dias antes, vai nesses locais, liga para esses locais, pergunta certinho como que você pode fazer para deixar tudo alinhado, para chegar na hora e você só emitir os documentos. Porque na questão da CZI, conforme eu comentei ali antes, a gente ficou 8 dias esperando um cadastro no site, que era 24 horas o prazo para fazer, e a gente não conseguiu. E na última hora, faltando 5 dias para a viagem, a gente contratou uma assessoria para tentar a emissão em tempo recorde para ver se a gente conseguia viajar, porque a gente perdeu o prazo esperando simplesmente uma liberação no site do governo que não acontecia. Outra coisa muito importante que você tem que ver antes da sua viagem, o que o país de destino exige. Por quê? Cada país pode exigir alguma coisa diferente. No nosso caso, nós viemos para Malta. Então aqui Malta segue a regra da União Europeia, mas mesmo assim você tem que verificar se o seu país, que o país que você vai, tem alguma coisa de diferente. No nosso caso, Malta precisava pedir o preenchimento de um formulário do governo informando que o pet ia chegar no país. Nós imaginamos que ao chegar alguém ia nos procurar, a gente ia ter que procurar algum local para reconferir os documentos, alguma coisa assim, mas não aconteceu. Então a gente não sabe certinho como que acontece aqui, mas a gente preencheu o formulário com o número da passagem,
data de chegada, hora de chegada, aeroporto que a gente ia chegar e todas as informações do pet. Então sempre olha o país, o que o país, para onde você está indo, exige, para que você possa chegar lá e não correr nenhum risco de faltar alguma documentação. Agora eu vou falar sobre algumas coisas importantes sobre a viagem, que é legal você já pensar antes para que ocorra tudo da forma mais tranquila possível, sendo que já é um processo estressante para o coelho, né? Porque a gente sabe que quando sai da rotina já é estressante para eles, então a gente tem que tentar fazer tudo da forma que eles fiquem mais confortáveis. Sobre a caixa de transporte. Cada companhia aérea tem uma medida específica, limite para a caixa de transporte. No nosso caso, a gente usou 2 companhias aéreas, uma dentro do Brasil e uma fora. Então, o que a gente fez? A gente comprou a caixinha de transporte na medida menor, da companhia que exigia a medida menor, para que a gente pudesse usar nas 2 companhias aéreas a mesma caixinha de transporte. Achamos um pouco pequena, mas fizemos o treinamento bastante tempo antes em casa e graças a Deus deu tudo certo. Como que a gente fez essa questão? Compramos a caixinha de transporte, no caso é a bolsa de transporte, né? Conforme informava lá no site que tinha que ser. Compramos a bolsa de transporte, colocamos em casa como se fosse uma toquinha e ali a gente colocava petisco, colocava feno e deixamos ela um monte de tempo em casa. E a Meg ia lá e brincava, entrava na caixinha, deitava dentro da caixinha. Então, na hora que a gente precisou sair, não foi um susto para ela, não foi um estresse a mais, porque ela já conhecia a caixinha, ela já sabia que ela ia ter que ficar ali. A gente, inclusive, caminhava com ela um pouco na rua, dentro da caixinha, vários dias antes da viagem, em locais movimentados, em locais com barulho, para que ela fosse acostumando e não se assustasse na hora do voo. Outra informação importante, sempre veja no site da companhia aérea o que você vai precisar para adequar a caixa de transporte para a viagem, para não chegar na hora e faltar qualquer coisa. Eles indicam nos sites das companhias para colocar aqueles tapetes higiênicos dentro da caixinha de transporte. A gente comprou aqueles bem grandes e colocamos no fundo, forramos o fundo da caixa de transporte com o tapete higiênico. E ali, quando a Meg fazia um cocôzinho, um xixizinho, a gente tirava e trocava nos locais que a gente tivesse em terra, né? Nesse caso, a gente levou vários, nós levamos acho que uns 10 tapetinhos dentro da bolsa, levamos uma bolsinha na mão só com as coisas da Meg. E aí, sempre que ela fazia xixi, a gente trocava o tapete para ela ir bem confortável e não sujar, não correr o risco de sujar, de virar alguma coisa fora da caixinha, enfim. E deu tudo certo essa parte. Aí também, dentro da caixinha, tem que ter, ou você pode colocar um potinho que dê para colocar a água, que dê para fixar ele e colocar água, ou você pode levar e ir trocando. A gente levou o potinho dela mesmo de tomar água, e aí de vez em quando eu abria um pouquinho só da caixinha e colocava o potinho com água ali dentro, ela tomava na minha mão mesmo, depois eu tirava. Coloquei um pouco de feno, ninguém vai reclamar se você colocar um pouco de feno dentro da caixinha de transporte, que daí ela vai mastigando ali durante o tempo, até ajuda para desestressar. E algum objeto, algum brinquedo, alguma coisa que ela goste de usar em casa, coloca junto, que aí ele se sente mais confortável, sente que está num ambiente conhecido e aí é mais uma ajuda para evitar o estresse. Uma dica muito importante que as pessoas que já viajaram com o coelho passaram para nós e a gente vai repassar também. A gente comprou uma caixinha de transporte que ela era bem aberta, assim, para ter bastante visão, para circular bastante ar. Só que isso pode ser um pouco estressante, porque daí ele fica enxergando tudo que está acontecendo ao redor, ela fica enxergando e pode estressar. Então, o que a gente fez? Seguimos a dica de quem já viajou, de colocar um paninho escuro por cima da caixinha enquanto a gente estava transitando, correndo de um lado para o outro. Que aí isso impedia da Meg ficar enxergando todo o movimento. E aí, quanto a isso, acho que ela ficou mais tranquila também, que ela não ficou muito estressada da gritaria e do movimento do aeroporto. Mais uma coisa importante, que em alguns sites comentam também, e os pilotos também falam quando você vai entrar no avião, que é bom ter uma coleirinha do lado da caixinha, na caixinha. A gente não colocou a coleirinha na Meg, porque o peitoral, né, no caso.
porque ela fica um pouco estressada, ela não gosta muito, e como estava dentro da caixinha, a gente não ia tirar, nem podia tirar de dentro da caixinha, então a gente não colocou. Mas levamos a coleira num bolsinho do lado da caixinha mesmo, para qualquer coisa, para se eles pedissem, para na hora da conexão tirar um pouquinho de dentro da caixa, a gente estava com a coleira ali em mãos, que isso estava escrito no site também, que o pet na cabine tem que estar com uma coleira. E depois a gente vai fazer um outro vídeo explicando sobre o impedimento da Meg entrar no avião, que é uma história longa, mas a gente vai contar até para ajudar quem está indo nessa função, para as pessoas poderem ir mais tranquila, entenderem por que aconteceu, por que acontece, se pode ou não acontecer e como que a gente resolve essas questões. Foi bem estressante, foi triste, frustrante, mas deu tudo certo, então a gente vai compartilhar depois com vocês. E como esse processo fica bem cansativo para o coelho e estressante também, por mais que a gente tente várias coisas ao longo dessa jornada para que eles fiquem calmos e tranquilos, sempre vai ser estressante porque eles estão saindo da rotina, né? A gente indica também que a gente conseguiu fazer lá em Guarulhos, tirar eles da caixa, quando vai fazer conexão, tenha um tempo tranquilo que você vai ficar esperando, arruma um cantinho no aeroporto, um cantinho, se conseguir, né, meio longe da bagunça, do barulho, e solta. A gente colocou a coleirinha na Meg, soltamos ela num cantinho e foi uma maravilha. Ela desestressou ali, porque daí ela comeu melhor, ela tomou água, ela fez uns cocozinhos, andou para um lado, andou para o outro, e aí ali acho que ela entendeu que ela não ia ficar para sempre dentro daquela caixinha, e aí ficou mais tranquila. Depois a gente também foi mais tranquila, que daí ela foi para o próximo embarque com a barriguinha cheia e mais tranquila. Outro ponto importante que a gente vai contar no outro vídeo também, mas eu já vou adiantar, sobre os raios-x nas conexões. Toda vez que precisa fazer um raio-x, eles vão te passar as instruções, como que tu tem que fazer, mas ocorreram de duas formas durante a nossa viagem. Tanto em Navegantes quanto em Guarulhos, eles pediram para a gente tirar a Meg da caixinha e levar ela longe do corpo. No caso, pegar ela para frente assim e passar no raio-x com ela longe do corpo. E daí do outro lado colocar na caixinha de novo. Lá em Frankfurt foi onde a gente fez a conexão para cá. Eles mandaram fazer diferente. Lá eles mandaram a gente passar a caixinha, não passou no raio-x, né? Só passou pro outro lado a caixa de transporte com a Meg. Eu passei no raio-x e aí depois eles levaram a Meg numa mesinha assim mais retirada. E ali o consultor lá abriu a caixinha, examinou ela, assim, passou a mão nela, acredito que para ver se tinha alguma coisa nela mesmo. E passou um scanner na caixinha, olhou, levantou a almofadinha da caixinha, olhou por baixo e passou um scanner na caixa de transporte. Então foi bem menos estressante para ela, porque a gente chegava naquela correria nas outras conexões e tinha que tirar ela da caixinha, pegar no colo, colocar de novo, e ali foi bem mais tranquilo dessa forma. Mas pode acontecer das duas formas, então é normal das duas formas acontecerem. Então, só para finalizar, é possível fazer a documentação por conta própria, você só precisa ficar ligado, verificar antes, com antecedência, os locais que tem que ir, como que é para fazer, se os locais na sua cidade emitem os documentos, que dá para fazer sozinho, é possível fazer sozinho, é só prestar muita atenção nos prazos e como que faz cada processo. Nós iríamos fazer tudo por conta, conforme eu falei, a gente só perdeu um prazo em função do site que não atualizava, não liberava a nossa senha, nosso cadastro, mas é possível sim, pesquisem antes que dá para fazer sozinho. E tem também muitas assessorias que você pode contratar e não se incomodar com nada, eles fazem tudo para você, aí vai da sua escolha o que é melhor, se você prefere pagar e não se incomodar com nada e ter tudo certinho na hora certa, tudo pronto, ou fazer por conta. Claro que para contratar uma assessoria você vai despender de um valor que não é muito baixo, mas aí vai da sua escolha do que é melhor para você. Esse vídeo a gente fez na intenção de ajudar
porque a gente pesquisou muito antes e não achou essas informações na internet. Tem muita coisa solta, tem muita coisa que não encaixa e a gente não teve nenhum local que dissesse todos os documentos, toda a informação que a gente precisava para essa viagem. Então eu vou deixar aqui na descrição os sites dos locais que você precisa procurar e que você pode pesquisar para fazer esses documentos. E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todas as dúvidas. A nossa intenção é ajudar, contar a nossa experiência para que ela possa servir de ajuda para quem está nesse processo. E se você conhece alguém que está nesse processo, que precisa disso, compartilhe esse vídeo, por favor, ajuda a gente, que a gente quer chegar em mais pessoas possíveis para poder compartilhar essas informações que realmente são tão escassas na internet e que não é impossível, não é difícil, é só ter um pouco de paciência e do conhecimento que a gente consegue chegar lá. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe com seus amigos, curte aqui, se inscreve no nosso canal para nos dar uma forcinha e a gente fica muito feliz e muito grato. Obrigado por nos assistir até aqui e até o próximo vídeo.